A Groenlândia é a maior ilha do mundo e um território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo e a maioria da população é composta por inuites. A Groenlândia é um lugar maravilhoso, precisamos dela para a segurança internacional. Em meio ao interesse do presidente americano Donald Trump, a Casa Branca afirmou que uma delegação dos Estados Unidos vai visitar o território ártico esta semana. Primeiro, foi anunciado que Usha Vance, a esposa do vice-presidente J.D. Vance, visitaria a ilha. Mais tarde, J.D. Vance disse que também participaria da visita. Sabemos que houve tanta excitação em torno da visita de Usha à Groenlândia nesta sexta-feira que decidi que não queria que ela se divertisse sozinha. Por isso, vou me juntar à minha esposa. Muitos outros países ameaçaram a Groenlândia, ameaçaram usar seus territórios e suas hidrovias para ameaçar os Estados Unidos, ameaçar o Canadá e, claro, ameaçar o povo da Groenlândia. Então vamos verificar como as coisas estão indo por lá. A visita, classificada como privada, irritou políticos groenlandeses e dinamarqueses. Sim, não é provocação, isso é simpatia, não provocação. A viagem da delegação ocorre em um momento de fluxo político na Groenlândia, onde os partidos políticos ainda estão negociando para formar um novo governo de coalizão após uma eleição geral em meados de março. Mas esta não é a primeira vez que Trump mira a ilha gelada. Durante seu primeiro mandato, o republicano disse que desejava comprar a Groenlândia. O território autônomo dinamarquês detém enormes reservas minerais e de petróleo inexploradas. Agora que as plataformas de gelo estão derretendo rapidamente devido às mudanças climáticas, a Groenlândia se tornou ainda mais atrativa. Eu diria que o momento está se tornando certo, e a razão pela qual está se tornando certo é porque muitos desses depósitos que temos são realmente cruciais para fazer essa transição verde. Eles são super importantes. A Groenlândia está estrategicamente situada entre a América do Norte e a Europa. A localização coloca o território na rota mais curta para mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos. O interesse da China e da Rússia também cresce na região à medida que as rotas marítimas se abrem devido ao derretimento do gelo. Navios dos dois países são frequentemente encontrados nas águas da Groenlândia. Precisamos da região para a segurança internacional, não apenas para a nossa segurança, mas internacional. Temos muitos dos nossos jogadores favoritos navegando pela costa. Neste momento, o único país que ameaça a Groenlândia, na verdade, são os Estados Unidos. Se J.D. Vance quis dizer China ou Rússia, eles não estão ameaçando a Groenlândia. Eles não têm nenhum interesse em atacar a Groenlândia. Isso é muito importante enfatizar. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, criticou Trump por colocar uma pressão inaceitável, tanto no território quanto em seu país. A Groenlândia pretende se tornar totalmente independente de Copenhague, tendo acusado a Dinamarca de historicamente suprimir a cultura do território, realizar esterilizações forçadas e remover crianças de suas famílias. É claro que queremos ter independência da Dinamarca, porque somos vistos como pessoas de nível inferior pelo povo dinamarquês. Mas sobre Trump, não sei, não estamos à venda. Embora a maioria dos groenlandeses apoie a independência, a maioria também se opõe aos planos do presidente americano. Alguns expressaram preocupação de que uma ruptura precipitada com a Dinamarca poderia alimentar as ambições do polêmico bilionário. A independência é importante, mas não acho que vai acontecer agora, especialmente com a forma que o mundo está. Acho que se nos tornarmos independentes, a América vai assumir o controle. O provável novo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, insistiu que a delegação dos Estados Unidos não foi convidada para ir à ilha. O que Trump nega. Muitas pessoas da Groenlândia estão nos pedindo para ir. Temos muitos pedidos de muitas pessoas, algumas autoridades também. Embora Usha Vance inicialmente tivesse planos de visitar uma corrida de trenós puxados por cães, Washington decidiu limitar a visita da delegação dos Estados Unidos à base espacial americana de Pitufik, uma iniciativa bem recebida pela Dinamarca. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, segue pressionando o Irã para a assinatura de um acordo nuclear. Ele concedeu uma entrevista ontem e ameaçou bombardear o país caso as negociações não avancem. Nós vamos até os Estados Unidos porque o nosso correspondente Eliseu Caetano tem mais informações sobre esse assunto. Ô Eliseu, como é que o governo iraniano recebeu essa fala do Donald Trump? Bom dia para você.
Oi, Nonato. Muito bom dia para você, para a Soraya e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos. Neste momento, na costa leste americana, 7 horas da manhã com 44 minutos. E a temperatura aqui no sul da Flórida, neste momento, está na casa dos 22 graus Celsius. Final de semana foi de muita chuva por aqui, mas esse é assunto para o nosso próximo link. E a segunda-feira começou, pelo menos, sem chuva, mas com temperatura baixa e friozinho por aqui, viu? Agora, indo direto à questão, à sua pergunta, Nonato, os líderes iranianos responderam a Donald Trump e responderam de maneira muito forte, como o presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, que declarou que o Irã não aceitará negociações diretas enquanto estiver sob sanções e ameaças militares. Aliás, o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, também respondeu. Ele afirmou que qualquer ataque americano será respondido com um golpe forte, reafirmando, portanto, a postura do país contra posturas externas. As respostas iranianas vieram depois de uma entrevista concedida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à rede de TV norte-americana NBC News. Ele disse o seguinte, que sem um acordo, o Irã enfrentaria bombardeios como nunca viu antes. O presidente americano também mencionou a possibilidade de impor tarifas adicionais, tarifas extras, consideradas aqui como chamadas, assim também pelo mercado, como tarifas secundárias contra compradores de produtos iranianos, ampliando ainda mais as restrições econômicas que o país sofre. Aliás, essa declaração de Donald Trump ocorre após o Irã recusar negociações diretas com Washington, mantendo-se apenas aberto ao diálogo indireto. O presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, afirmou que, embora as negociações diretas tenham sido rejeitadas, abre aspas, o Irã sempre esteve envolvido em negociações indiretas e agora também o líder supremo enfatizou que as negociações indiretas podem continuar, fecha aspas, ou seja, o Irã está aberto a negociar de maneira indireta, mas não direta com Washington, enquanto as sanções contra o país não cair. Além das ameaças militares, Trump mencionou ainda a possibilidade de impor, como eu estava dizendo, as tarifas secundárias, semelhantes às que já foram aplicadas, inclusive, há cerca de 4 anos atrás, e afetaria, portanto, compradores de produtos iranianos, ampliando aí a pressão econômica sobre eles. A relação entre os dois países, para quem não acompanha, se deteriorou e significativamente desde 2018, mais ou menos, quando Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 e reimpôs sanções abrangentes ao Irã. Desde então, Teherã passou a ultrapassar os limites, digamos assim, dos acordos para o enriquecimento de urânio e intensificou também as preocupações internacionais sobre as suas intenções nucleares. Teherã também mantém negociações indiretas por meio de intermediários como Oman, por exemplo, mas insiste que o programa nuclear deles tem fins pacíficos e que não vão ceder a pressões externas. Aliás, desde a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018 e a reimposição dessas sanções, o Irã tem expandido o programa de enriquecimento de urânio, elevando as tensões do país com os países ocidentais. A comunidade internacional segue acompanhando de perto, Soraya, Nonato, esse desenrolar, esse aumento das tensões entre Washington e Irã. E especialistas alertam hoje que o confronto militar, ou melhor dizendo, que um confronto militar pode desestabilizar ainda mais o Oriente Médio, ampliando os riscos para a segurança